Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moretel Hotz, um historiador e hebraísta em seu caminho rabínico. E eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E no episódio de hoje, a gente vai falar de um tema que já faz um tempo que a gente estava ensaiando para abordar, né, Theo? E estava demorando para sair, que é falar sobre o Rambam, também conhecido como Maimônides, ou sobre o Maimônides, também conhecido como Rambam, né, um filósofo judaico mais famoso, que também era médico, entre outras coisas. E também rabino. A verdade é que ele agradava todas as avós judias. Só faltava ser advogado também. Era também. A verdade é que ele atuou como mediador em muitas coisas. Mas enfim, ele agradava todo mundo. O único judeu que conseguiu isso. Pois é. Agora, essa coisa de chamar ele pelo nome de Rambam, já vamos começar explicando isso para o pessoal. Rambam é formado por 4 letras em hebraico, Resh, Mem, Bet e Mem. Na verdade, são as iniciais de Rabi Moshe ben Maimon, o Rabino Moisés, filho de Maimon, filho do Rabino Maimon. E essa é uma forma que vários rabinos são referidos na tradição judaica, pela sigla do nome dele. Por exemplo, a gente já falou algumas vezes no podcast sobre o Rashi. Rashi é Rabi Shimon Yitzhaki. Então, ele é o Rashi, assim que ele é conhecido, e assim por diante. E aí tem uma curiosidade. Na mesma época que viveu o Rambam, no sul da Espanha, viveu Ramban, na região de Barcelona. A diferença é só o N e o M final. Então, Rambam e Ramban. E aí fica muito difícil identificar. Então, os israelenses fizeram de um jeito muito interessante. O hebraico é majoritariamente oxítono. Então, o certo seria falar Rambam e Ramban. Mas mesmo assim, tem uma diferença, uma dificuldade de diferenciar um do outro. Então, o que o israelense faz é, ele bota o acento na primeira sílaba quando é o Maimônides, então é Rambam, e para falar do Nachmanides, ele fala Ramban. Então, Ramban com N no final é o Nachmanides e Rambam é Maimônides. E os dois ainda por cima têm esse nome parecido, mas isso é o nome grego que eles receberam. Essa terminação ides significa filho de. Então, Maimônides é o filho de Maimon, Nachmanides é o filho de Nachman, Shimônides é o filho de Shimon, embora não tenha nenhum Shimônides. Isso foi invenção minha agora. Não, teve aquelas... Poderia ter, mas como é que era o nome daquela peça de muito tempo atrás? Péricles, o Príncipe de Tiro, na adaptação que fizeram há muito e muito tempo atrás, não é exatamente a mesma peça do Shakespeare, mas é baseado na peça do Shakespeare, tem um rei Simônides, justamente, que é o filho de Simão, né? O filho de Shimon. Daí o nome. E a gente vai falar Rambam, para deixar bem claro que a gente está falando do Maimônides e não do Nachmanides. Maravilha. Bom, ele nasceu há muito tempo atrás. Na Ilha do Sol? Não, em Córdoba, que é atualmente conhecido como sul da Espanha. Eu achei engraçado porque eu estava escrevendo assim, ele nasceu entre 1137 e 1138, porque nessa época também o registro era sempre uma coisa meio... fazia depois que a criança nascia, não era tão rápido como hoje em dia. Não, e também é uma região muçulmana, então a data de nascimento dele é islâmica e a gente, quando verte para o calendário gregoriano, a gente tem alguma dúvida aí da época do nascimento dele. O mais aceito na academia é 1138, mas a gente não sabe. Foi engraçado porque eu estava escrevendo isso, então ele nasceu entre 37 e 38, em Córdoba, atual sul da Espanha. Eu falei, nossa, Córdoba mudou de lugar, né? Eu acho engraçado quando a gente fala isso, assim, hoje em dia sul da Espanha. Não, na época já era também. É que o já lugar era não sul da Espanha. Só que o sul da Espanha, Andaluzia, era um território todo árabe nessa época e Córdoba era esse califado nessa época, o califado de Córdoba. E aí, justo isso que o Theo estava falando, né? Era um lugar de colonização árabe ali, o sul da Espanha, o sul de Portugal também teve presença árabe por, 8 séculos, assim, muito tempo que ficaram lá e a gente até hoje tem influência disso, né? Em muitas palavras que a gente fala, tipo alambique, almofada,
almofada, né? São palavras que ficaram aí, esse prefixo al do árabe é o artigo definido, né? Então a gente tem muito em algumas palavras e em outras coisas. Eu não sei se é fato ou fake, como diz Maria de Fátima e Vale Tudo, a história do salam alek, que viria de salam aleikum e aí virou um salam alek, é uma coisa, né? Então você falava isso quando conhecia alguém e aí você fazia um gesto, né, de bem-vindo, e aí fazer salam alek virou você fazer cerimônia para alguém. Tem a história do Oxalá aconteça tal coisa, que viria do Inshallah. Eu acho que tem cara de fato, mas eu sempre vejo essas coisas com um grão de sal. Assim. O salam alek com certeza é fato, e Oxalá muito provavelmente, se não do árabe, mas de alguma língua semítica das regiões da África, e que tiveram influência também sobre a Península Ibérica, porque é muito perto uma coisa da outra. É muito fácil chegar da África até a Espanha, até a Península Ibérica. Né? É um ali pulinho. Na Espanha, Marrocos. Uma pessoa bem preparada chega a nado. Chega mesmo, né? Não sei se alguém tentou, mas já atravessaram o Canal da Mancha a nado, então... Alguém que atravessou o Canal da Mancha atravessa ali o Estreito de Gibraltar tranquilamente, né? Sem problema nenhum. Isso é realmente fato, assim. E o tal do Inshallah é uma coisa que os árabes falam o tempo inteiro, assim. Isso, né? Que é queira Deus, queira Deus. Queira Deus. E eu lembro uma vez quando eu tava no Oriente Médio e falando com um árabe dele, não, Inshallah, eu te ligo amanhã. Não precisa Inshallah, pode você só querer mesmo. Não precisa que Deus queira, não. Não tem Inshallah, pode só me ligar. Eu queria fechar um passeio de um tour, assim. Cara, Inshallah, te ligo amanhã. Não. Agora, essa coisa da influência do árabe sobre o português e sobre o espanhol é muito bem documentado. Tem isso em nomes e sobrenomes, em palavras que a gente usa, né? Almoxarifado, por exemplo. Almoxarifado, essa palavra vem ali do árabe diretamente. Algumas dessas palavras têm alguma relação com o hebraico, porque são duas línguas semíticas, então a gente encontra essa relação também. E na época, embora o espanhol no sul da Espanha ele não fosse tão falado assim, ele até era falado, mas o espanhol que a gente conhece hoje é o castelhano, o espanhol de Castela. A língua mais próxima ali na Andaluzia, no sul da Espanha, também parecido um pouco, né, da mesma raiz ali latina, sofria muita influência, mas o fato é que 8 séculos de Islã colocaram essas línguas praticamente na inexistência, só que de toda forma esse árabe continuava influenciando a vida de quem morava ali. Tinha muito poucos cristãos na região, a maioria dos cristãos estavam nos reinos cristãos, na região da Península Ibérica, Castela e entre outros, e tinha muitos judeus, maioria muçulmana e muitos judeus. E o que é curioso da obra do Rambam, aqui a gente já entra um pouco, ele escreveu muito, é muito importante que os ouvintes saibam disso, mas tudo que ele escrevia em árabe, porque essa era a língua mãe dele. Ele não escrevia nada em hebraico, a gente sabe disso. Uma coisa ou outra que ele escreveu em hebraico, ele escrevia com caracteres árabes. Igual a gente escreve transliterado Shalom com S-H-A-L-O-M, ele escrevia usando caracteres árabes para escrever palavras em hebraico. Então, de fato, só para a gente ter uma ideia de quanto que a cultura árabe era realmente a cultura do sul da Espanha, do sul de Portugal. Por isso, toda essa influência ali na região e na língua. Outra coisa que a gente sabe também é que um aluno do Maimônides é que traduzia toda a obra dele para o hebraico para ser publicado no mundo judaico. Então, aqui também tem uma curiosidade. O Maimônides já tinha um estagiário que era o responsável por fazer a coisa ficar no formato final e ele levar o crédito. Ele tinha um estagiário. Aí que ele agradava mesmo as avós judaicas, porque ele inclusive arrumou emprego pro neto de uma delas, né? Ah, com certeza ele arranjou emprego ali pro pessoal e assim que era pra estagiar pra ele. Isso que o Theo fala, né, do domínio do Islã ali no que hoje em dia é o sul da Espanha, isso influencia também não só a língua, né, o
como ele escrevia, a língua que ele falava, mas na vida dele, muito objetivamente, na vida prática. Em alguns aspectos isso trouxe coisas boas e do jeito de pensar, porque no início também era uma sociedade muçulmana bem intolerante, né, que tinha um intercâmbio cultural ali com as minorias cristãs e judaicas da região, mas o que acontece é, quando ele tinha por volta de 10 anos, uma tribo berbere fundamentalista invade Córdoba e dá 3 opções para a população judaica do lugar. Vocês podem se converter ao Islã, vocês podem ir embora, então se exilar, o exílio, ou a gente pode matar vocês. Tipo, tem 3 opções, vê aí o que se encaixa melhor no que tá bom pra vocês, e qualquer uma tá ok. E aí a família do Ramban opta pelo exílio, fala, não, a gente vai embora, e por volta de 1160 se muda pro Marrocos, quando ele tinha cerca de 20 anos de idade. Então eles continuam também no mundo árabe, né? Isso é interessante. Eles atravessam ali o Estreito de Gibraltar rapidamente, né? É realmente perto, gente. A gente depois podemos mandar na newsletter ou depois no Instagram uma foto, assim, da distância. É realmente um pulinho. Ali da praia do Marrocos, você vê a praia do lado espanhol e vice-versa, assim, você enxerga o outro lado facilmente. Tem uma coisa curiosa dessa época também, dizem que é o Rambam que faz isso, mas ele é muito novo para isso. Então, com certeza é o pai dele, é o Maimon, que deixa uma resposta, uma tchuvá rabínica para a população ali do sul da Espanha, que era perfeitamente possível para eles garantirem a vida deles, adotarem o Islã, se converterem ao Islã, não existia nenhum tipo de avodá zará ali, desde que em casa mantivessem ali os costumes judaicos e vivessem o judaísmo, e estava tudo muito bem. E isso é o que vai servir de base depois para a ideia dos judeus espanhóis, 3, 4 séculos mais tarde, sob a Inquisição, eles tomarem a decisão de adotar o cristianismo por fora e continuar vivendo judaicamente. Não é exatamente o que o Maimônides diria, não. O Maimônides diria que em relação ao Islã não teria problema, mas em relação ao cristianismo teria algum problema sim. A gente pode entrar nesses assuntos em algum outro momento, ou nesse mesmo episódio, ou em algum outro episódio, mas tudo gira em torno, basicamente, da noção do monoteísmo islâmico e judaico e do monoteísmo trinitário do cristianismo, que para ele era um problema, da personificação de Deus numa figura humana que era Jesus, então isso para ele era avodá zará, era idolatria, e no caso do cristianismo da região, era o cristianismo católico romano, cheio de imagens e tudo mais, então para ele tinha muita característica que acabava fazendo com que o cristianismo fosse entendido por ele como avodá zará. Para outros rabinos do mesmo período, o cristianismo não era entendido como avodá zará. Isso é muito curioso também, mas aí é isso que levou a toda a epopeia dos judeus da Espanha e de Portugal aceitarem o cristianismo, entendendo que tudo bem, podemos viver judaicamente escondidos. Eles só não contavam de fato com o quão fundo iria a Inquisição para tentar descobrir se eles estavam judaizando ou não. Mas é interessante, eu acho, disso que eles se mantêm no mundo árabe, a família do Maimônides, né? Indo para o Marrocos, que é geograficamente muito próximo e culturalmente, possivelmente, também bem próximo devido à proximidade geográfica. E eles ficam no Marrocos por pouco tempo, por cerca de 6 anos, a família permanece lá, até que daí eles imigram outra vez, indo para a Palestina histórica, em 1166. As datas a gente pode sempre pôr ou tirar um ano. A gente está colocando aqui só para criar uma ideia de cronologia. Mas a data precisa, como o que o Theo tinha falado no começo, como também tem o calendário muçulmano diferente do nosso e as questões dos registros. E lembrando que nessa época a terra de Israel, ela já era parte de um grande império muçulmano também. Então, da mesma forma que continuou sendo durante o Império Otomano. Então, também, quando a família escolhe ir para a terra de Israel, óbvio que tem uma escolha judaica por trás disso, mas também esse é um ambiente que majoritariamente naquele momento histórico, culturalmente árabe, de língua árabe dominante e tudo mais. Ou seja, a escolha é muito pragmática, é uma escolha de sair do seu local, mas se manter o máximo possível dentro do teu espaço de conforto. Você tem que pensar que o cara tem que trabalhar, né? Ele tem que trabalhar, ele tem a vida para viver, então é mais fácil você fazer isso dentro do seu próprio idioma, de um sistema cultural que você
conhece e tudo mais, que vai te possibilitar essa vida melhor. Trabalhar, casar filho, fazer compras, ter uma vida prática na língua que você está acostumado é muito mais fácil. Aliás, sobre a questão da influência linguística, só para falar, a gente falou que Rambam é a abreviação de Rabi Moshe Ben Maimon, mas Moshe Ben Maimon é em hebraico. O Maimônides mesmo, a gente tem alguns manuscritos de época que tem a assinatura dele. A assinatura dele é conhecida. E ele escrevia Musa ibn Maimun. Ele escrevia em árabe o nome dele. Musa, Moisés, ibn de Maimun, que era o pai dele, o Maimon. É muito curioso como realmente tudo girava em torno do árabe na vida deles. E isso é interessante pra gente trazer ainda para hoje em dia a questão dos judeus árabes, porque tem muita gente que acha que árabe é necessariamente equivalente de muçulmano, e não é. Existem árabes muçulmanos, muitos, acho que possivelmente sejam a maioria absoluta. Mas existem muitos árabes cristãos, grande parte inclusive veio para o Brasil, né, dos libaneses e sírios que imigraram para o Brasil são árabes cristãos, e existem muitos árabes judeus também. Existem muitos, né? Isso é interessante a gente frisar. E que falam árabe. São judeus, moram no Oriente Médio e falam árabe, porque é a língua do lugar onde eles estão. E a gente chama de Palestina histórica ali onde ele estava, porque a Palestina historicamente é uma região com esse nome. O Theo esses dias deu uma entrevista para uma amiga nossa chamada Clarita, que tem um novo podcast de entrevistas chamado Ornitorrinco, que é muito bom, e a entrevista que o Theo deu para ela tá excelente, a gente vai deixar o link aqui na descrição. E eu achei muito interessante, eu tava ouvindo hoje de manhã, inclusive, lá na academia, a conversa de vocês, e quando você fala isso, era a região era chamada de Palestina, como aqui no Brasil, por exemplo, entre Espírito Santo e Minas Gerais, a gente tem a Serra do Caparaó. É a região do Caparaó. Como você tem a região do Sertão, é assim que se dividia o Império Otomano, né? Você tem a região da Anatólia, você tem a região da Capadócia, você tem a região do Levante, que aí é o Líbano e a Síria, você tem a região da Palestina, que é o que hoje é Israel, Gaza, Cisjordânia e Jordânia, a região árabe, ou da Península Arábica, ou a Arábia, era chamado tudo de Arábia. Era o que hoje é Arábia Saudita, Emirados Árabes, Omã, Catar, Iêmen, e tudo isso era chamado de a Arábia. Aí depois você tinha a região da Babilônia, que é o que hoje é o Iraque, e aí a região da Pérsia, que é onde hoje é o Irã. E é basicamente isso, é uma divisão de regiões geográficas, seja por alguma referência geográfica de relevo, como no caso de Levante, seja por um nome histórico pelo qual ela foi conhecida, e os cristãos, quando dominaram a região, e mesmo os bizantinos, quando governaram a região, chamavam ali de Palestina, daí o nome histórico da região ser Palestina. No Império Otomano, em algum momento eles param de usar esse termo e passam a usar o termo Al-Quds. Al-Quds no sentido de Terra Santa. Não, Al-Quds não era Jerusalém, era toda a região em volta de Jerusalém, ou seja, toda a Palestina, vamos chamar assim, e a Jordânia era chamado de Al-Quds. E depois vira só Jerusalém, mais recentemente no mundo, no imaginário árabe, Al-Quds é a esplanada das mesquitas, e para outros, Al-Quds é a mesquita Al-Aqsa. E o contrário também acontece. A mesquita de Al-Aqsa passou a denominar toda a região da esplanada das mesquitas, onde estão todas elas, e hoje em dia, nos últimos anos, muitos palestinos dizem que Al-Aqsa é Jerusalém inteira. É bem curioso como esses nomes vão ganhando novas dimensões com o passar do tempo. E aí, quando a gente fala dessas mudanças do Maimônides e da vida dele, pessoal, a gente já vai entrar na vida profissional, uma coisa que eu achei curiosa nos textos que eu li é que aparentemente ele não se casou, né? Aparentemente ele não se casou, a gente não tem notícia disso. Ou ele nunca se casou, ou ele era muito discreto. Isso também não é registrado, que aliás, muito comum na época. A gente sabe que o Maimon era casado porque ele era pai do Moshe Ben Maimon, mas a gente não sabe o nome da mãe do Moshe. A gente não sabe o nome da esposa do Rabi Maimon, então a gente não sabe, mas aparentemente ele não teve herdeiros. E aqui tem outra curiosidade também. A gente pode pensar que o Maimônides não foi casado, ok, vamos deixar essa informação interessante, mas também tem uma outra questão, que o Rabi Maimon, pai do Maimônides, ele se casou e teve esse filho, que é o Maimônides, e a sua esposa
falece. O mais aceito entre os acadêmicos é que ela tenha morrido no parto. Então ele ainda por cima é filho único. Aí o pai casa com uma segunda esposa, que também não sabemos o nome dela, e tem um filho chamado David, que também é filho único dessa esposa. E isso é bem raro. Isso é muito raro. No meio da Idade Média, um homem que tenha tido só 2 filhos, um com cada uma das mulheres, é realmente bem raro. Mas acaba sendo que esses são os 2 irmãos. E que os descendentes que tem hoje do Rabi Maimon são todos via Davi, o irmão mais novo do Maimônides, porque aparentemente o Maimônides não teve filhos também. Eu achei uma informação interessante, assim, isso que você fala da gente não saber o nome da mãe dele ou da segunda esposa do pai, infelizmente na época era uma coisa assim, o nome da mulher era irrelevante praticamente, não ia ter muito registro. Mas ele não ter se casado, não ter uma ketubá, sei lá, não ter tido filhos para a Idade Média é uma coisa muito curiosa, né? Muito curiosa. Para o judaísmo, eu diria que é quase um tabu, sobretudo na época. Se hoje já é quase um tabu, para a época era muito. Eu não sei, a gente não tem muitos dados sobre personalidade do Maimônides, a gente não sabe se ele era, de repente, muito retraído, alguma coisa assim. A gente não sabe o tipo de personalidade que ele tinha. A gente também não tem grandes detalhes da vida, a gente já falou quase tudo que se sabe tipo, assim, ele da tá vida dele. explanadíssimo, né? Tudo que a gente conseguiu coletar de informação, a gente passou. Porque também essas pessoas, apesar de escreverem muito, eles não escreviam sobre si. E o Maimônides, sobretudo, ele busca escrever sobre filosofia, ele escreve sobre judaísmo, ele comenta a Torá, comenta a Mishnah, ele escreve um livro, o primeiro código de leis judaicas, a primeira pessoa que resolveu codificar as leis e falar, opa, é muito difícil estudar todo o Talmud, as pessoas não têm mais tempo para isso, as pessoas fazem uma pergunta e querem uma resposta, vamos criar um código igual o Código Civil. Lei atrás de lei, esmiuçadinho, sem discussão, vamos falar o que é, como que é que se faz. Ele é o primeiro que faz isso, então, nesse sentido, ele é super inovador. E tem outra curiosidade também. Quando a gente fala que ele falava de filosofia, não era de filosofia judaica só. Ele mesmo vai desenvolver filosofia judaica muito, porque ele é um dos maiores filósofos judeus, mas, sobretudo, ele tem contato com filosofia grega, assim, aos montes, justo porque ele era de uma região muçulmana. Os muçulmanos traduziram sistematicamente filosofia grega para o árabe, e quando muita coisa foi perdida, o mundo árabe tinha acesso a essa filosofia. Então, ele era versadíssimo em filosofia grega e é um dos expoentes aí do pensamento judaico, da filosofia judaica. De fato, é um cara totalmente fora da curva. Tem grandes rabinos na Idade Média, sem dúvida, mas Maimônides, de longe, é um dos maiores. Quando eu estava estudando para fazer o episódio, né, entendendo mais da vida dele, vendo as obras, o que ele tinha feito e tudo mais, eu lembrei de uma conversa que eu tive com uns amigos há muitos anos, tipo, acho que foi em 2001, muitos anos mesmo, acho que tem ouvinte nosso que talvez não tivesse nascido ainda, mas estavam falando do Goethe, né, é possível, estavam falando do Goethe, do filósofo, escritor alemão, e o Goethe, ele escrevia verso, ele escrevia prosa, ele escrevia sobre botânica, ele escreveu sobre ciência, sobre mil coisas. E aí estavam falando, o Goethe era um dos últimos homens enciclopédias, assim, porque existiu uma época em que, como o conhecimento era mais restrito, não restrito a poucas pessoas, também era restrito a poucas pessoas, mas ele era mais finito, né? A gente ainda não tinha desenvolvido tanta ciência e tantas... Sim, e não tinha imprensa, né? E não tinha imprensa, então ele também não era difundido. Então as pessoas precisavam acumular, né? E aí eu lembro que a piada na época foi assim, nossa, o Goethe é um dos últimos homens enciclopédia, quem será que foi o primeiro, né? Aí alguém falou, provavelmente um homem das cavernas que detinha todo o conhecimento da humanidade até então, né? A roda e o fogo. E o Maimônides, né? E o Maimônides, ele é praticamente, pela descrição, ele era praticamente um homem enciclopédia, não só judaica, de entender da filosofia grega e tudo, e como essas coisas se conversam e
convergem e divergem. Isso é muito interessante. E por estar inserido no mundo árabe também, né? Então ele tem a influência do Islã no pensamento dele, via língua, via oxigênio mental, como você cunhou essa expressão que eu acho muito bacana, assim, para descrever, né, o ar que a gente respira ali em volta, como que a gente entende o mundo do que está acontecendo. Então, ele tem esse jeito e as coisas que ele escreve. E essa ideia dele fazer o Código Civil judaico, assim, da Halahá, que você chega no Talmud e aí a pessoa vai esmiuçar, né, isso e aquilo e aquele outro. E não necessariamente você vai encontrar a resposta completa no final de uma discussão. Então, se você quiser falar sobre mezuzá ou sobre tefilim, por exemplo, pelo menos tem falas sobre isso em vários tratados. Você tem que juntar vários livros para ter ideia total do que é um tefilim e de como que um tefilim é kasher, de como que uma mezuzá é kasher, do que precisa estar escrito na mezuzá. E quando você abre o livro do Maimônides, tem um capítulo lá sobre mezuzá, tem um capítulo sobre tefilim e tá tudo ali. Exato. Quem fez o nosso curso de Talmud entendeu a dimensão desse tipo de discussão e de como se desdobra, né? Então, vai chegar nessa coisa que você precisa de uma resposta rapidamente, ele te dá. Ele quase compilou um chat GPT judaico, assim, de Halahá, né? Tipo, deixa eu perguntar aqui no Mishnei Torah o que fala de mezuzá, né? E você já logo acha a resposta que você precisa. Com a diferença que ele dava a resposta certa. Eu acho que isso também abre muita discussão na própria época, se ele deu a resposta certa ou não, mas daqui a pouco a gente fala disso. Mas é interessante essa definição do homem enciclopédia, porque no final das contas o que ele escreve são enciclopédias. Ele tem uma enciclopédia da lei judaica. O Mishneh Torah, no final das contas, é como se fosse uma enciclopédia. Para cada verbete tem as coisas ali, tá tudo definido e pronto, próximo. E você vai estudando isso. Também quando ele escreve o Guia dos Perplexos, que é um livro de filosofia, de pensamento judaico, aliás, fantástico, também é um livro, embora seja um tratado filosófico, ele tem uma característica também de vários tomos, e divididos por assuntos e tudo mais, é também enciclopédia, de certa forma. Quando ele comenta a Mishnah em si mesma, ela já é composta de vários tomos, de vários tratados, então ele também acaba escrevendo dessa forma. Então, ele torna real o conhecimento enciclopédico dele, ele materializa esse conhecimento, ele concretiza escrevendo. E ele concretiza escrevendo sem deixar o Talmud, por exemplo, como um tipo, pode esquecer isso porque o que eu fiz é melhor. É tipo, olha, o que eu fiz tá aqui, é bom, é rápido, é acessível, mas se você quiser continuar a discussão, se você quiser ver e fazer, tem lá, não deixa de... Então, sim e não, no final das contas. Muita gente, quando vai estudar o código, o Mishneh Torah, vai direto nas leis. E eu aprendi muito em história que é importantíssimo você ler os prefácios de tudo, certo? Tudo que vem antes, você começa a ler o livro na página de rosto. Você lê ficha catalográfica, entendeu? De um livro. Para você conhecer um livro, você leu tudo do livro mesmo. E por que eu estou dizendo isso? Bom, primeiro, para fazer um link com a história, só para dizer que eu não cunhei a expressão oxigênio mental. Quem falava isso era um querido professor lá da USP, professor Elias Tomé Saliba. Ele falava oxigênio mental. E eu achei essa definição tão genial que eu empreguei para minha vida. Eu conheço só duas pessoas que usam, fora o Elias, sou eu e o Marcos, que já esteve com a gente nos episódios sobre Inquisição, sobre cristãos novos e assim por diante. Mas no prefácio ao Mishneh Torah, ou seja, depois que ele já tinha escrito todo o Mishneh Torah, ele começa a escrever do porquê. Ele escreve o prefácio explicando por que ele escreveu aquele livro. E ele fala em determinado momento que o homem comum, tendo em mãos o Tanar, ou seja, a Bíblia judaica, e o meu livro, terão acesso a todo o conhecimento judaico. Ele é metido pra caramba, é simplesmente um fato, ele é metido, ninguém vai dizer isso. O que acontece é que justamente por isso ele vai sofrer, e aí eu entro naquele assunto que eu falei lá atrás, ele vai sofrer ataques de inúmeros rabinos da época, que vão ler a obra dele já de maneira crítica depois de ver o prefácio. E aí as críticas são terríveis, porque eles vão falar assim, o que você está fazendo? Você coloca aqui a opinião, sei lá,
lá, do Rabi Meir, e não fala que é dele. As pessoas vão achar que é sua opinião, as pessoas vão achar que você é o gênio, mas o gênio é aquele outro que você não citou quem é. Tem toda uma discussão para chegar nessa opinião, você não fala nem quem foram as pessoas que discutiram até chegar nessa opinião. E quem disse que eles chegaram a essa opinião é a opinião que você escolheu para estar no seu livro, porque você não queria poluir o livro. Então, coisas que no Talmud tem 5 formas, 6 formas de fazer, no livro do Maimônides só tem uma, que ele escolheu qual ia ser. E aí, então, esses são todos os ataques que ele vai recebendo, e existe uma imagem, eu esqueci quem é que escreve isso, é um dos principais, se torna o grande inimigo da vida dele, assim. E é um cara que vai acusar o Maimônides de colocar uma redoma em cima do tabuleiro onde os rabinos jogavam xadrez. Então, quer dizer, você congelou a coisa e agora ninguém tem mais acesso a essa coisa. No final das contas, você fez algo onde você anulou, basicamente, o Talmud. E o que o Maimônides vai fazer é se retratar. Ele vai escrever e falar, não, foi isso que eu quis dizer, não. Quem me conhece sabe. Meteu um veja bem. Tem um veja bem. Aí o veja bem é isso que você falou. Ele falou, de jeito nenhum. O que eu fiz foi facilitar para o homem comum que está ocupado com seus afazeres profissionais e tudo mais. Ninguém mais tem tempo de estudar tanta coisa. É a Idade Média, irmão. A gente não tem tempo. Irmão. Pegou um sem relógio de tempo, pulso irmão. É a Idade dele, Média. né? Né? Ou seja, todo mundo... Aqui eu fiz isso em tom de sarcasmo, mas a verdade é que a gente sempre acha que a gente está vivendo na época mais agitada. Mas com certeza as pessoas que viviam em 1890 não aguentavam a quantidade de coisa que tinha para se fazer. Esse carteiro meu batendo aqui todo dia, né? Entregando notificação, trazendo carta. A gente sempre acha que a gente tá na era mais Fala pro filho, mais né? Mas só agitada. quer saber de livro, essa criança só abre livro. Mas você imagina, durante muito tempo, todo menino judeu ia passar vários anos estudando um monte de coisa, entre elas o judaísmo e o Talmud. Chega num momento na Idade Média que você não tem um filho que tem tempo para ficar 10 anos aprendendo com um rabino. Amigo, você precisa trabalhar, você precisa ajudar a família. É esse tipo de coisa. Ele fala, e as pessoas estão emburrecendo, porque elas não têm acesso à informação. Nossa, gente, então, a discussão do ChatGPT hoje em dia quase, então, né? ele facilita essa informação, ele enxuga essa informação, ele torna de maneira mais acessível possível, ele tiktokiza a informação, e aí então nasce essa enciclopédia que é o Mishneh Torah. Ele falou, agora, claro que a pessoa depois que estudou isso, se ela quiser saber os porquês disso, aí ela vai voltar ao Talmud e vai mergulhar no grande mar de discussão e tal. Mas ele foi arrogante. Se ele teve aquela arrogância toda, agora eu vou ter também, e falar que o nosso canal de cortes podia chamar Mishneh Torah, pensando numa brincadeira também com o nome do podcast, mas fica só essa ideia no ar. Mishneh Torah com fritas. Mishneh Torah com fritas. Joguei pro universo. E também, falando da família, como só tem 2 filhos, é muito curioso como que o Rabi Maimônides vai direcionar isso. O que a gente sim sabe é que o Maimônides foi alfabetizado em hebraico e em árabe e recebeu as primeiras letras do próprio pai. Era homeschooling total ali. O pai ensinou o judaísmo para ele. Ele é o filho do grande Rabi Maimon, que ninguém sabe quem foi, porque o Rabi Maimon é quase totalmente obliterado pelo Maimônides, quem ele vai ser. E já o segundo filho, o Davi era comerciante. Ele vai ser jogado num mundo que você vai ser educado para ser comerciante. Você não tem tempo de ficar estudando judaísmo. É estudar matemática, estudar não sei o quê e ir fazer comércio. E muitas vezes era assim na Idade Média. Cada filho vai fazer uma coisa. Na Idade Média e às vezes até o século XIX, começo do XX. Era super comum que uma família quisesse que o filho fosse não sei o quê, o outro ia ser padre, você dividia assim para garantir que todo mundo ia cobrir alguma coisa, né? E essa coisa dele ser enciclopédico também é interessante, que é o que vai fazer com que ele se torne esse médico super respeitado. Não tinha faculdade de medicina. Quem é médico é o cara que conhece coisas que ninguém se dedicou a conhecer. E ele é esse tipo de cara. Eu não sei dizer no Oriente Médio como isso era visto nesse momento, né, 1100, tipo, muito tempo atrás, mas até recentemente estou dizendo coisa de 100 anos atrás, a época de Downton Abbey ali, né, 1912, começo dos 1900 ser médico não era o status que tem hoje em dia. Era uma profissão mal vista, na
real. Era uma profissão meio mal vista porque você estava lidando diretamente com as entranhas das pessoas e metendo a mão na doença, assim. Se hoje em dia, em muitos países, não existe ainda o conceito de medicina preventiva, só resolve BO depois que aparece, isso em 1900, fim de 1800, era menos ainda. Você Era a saía pro regra. E médico... na Idade Média ainda mais. Pior, né? Não tem... Você imagina que não tem anestésico. Não tem saneamento. Né? Então, você precisar fazer uma cirurgia e tinha gente que fazia, o negócio era feito ali a seco. Então, essas pessoas eram vistas, quem mexia com isso e tudo mais, era visto como alguém que, é o mal necessário, entendeu? Eu tenho que ter contato com essa pessoa por algum motivo, mas a pessoa é uma pessoa sombria. É isso que eu quero dizer, a pessoa é uma pessoa sombria, porque ela mexe... Como é que você conhece o corpo humano? Anatomia, a ponto de né? saber Você tem que você tem que abrir ali. Cadáver. Você tem que estudar anatomia, isso significa que você abriu mortos. É bem isso doido tudo era isso, visto, né? isso tudo era visto como uma coisa quase do outro lado, né? Exato. Hoje em dia a gente pensa, nossa, a medicina era uma profissão mal vista. Tipo, nenhuma mãe judia queria que o filho fosse médico. Já houve um tempo em que nenhuma mãe judia queria que o filho fosse médico. É uma doideira pensar isso, mas sim, é que hoje em dia você tem toda uma carga também de, tipo, mudou disso, né? As pessoas salva a vida, o médico salva vidas. Em vez de, o médico é o cara que bota a mão no cadáver lá pra abrir e ver como é que funciona dentro da pessoa. Não, ele é a pessoa, é uma profissão muito nobre, ele salva vidas, ele se dedica a cuidar dos outros, né? O Tanto rebranding, que, assim, na verdade. A gente passou a enxergar a medicina como uma ciência biológica da vida. Biológica, não, e uma Quando profissão originalmente nobre. ela era uma ciência tautológica. Ela era tautológica, não, como é que é? Tanatológica, né? Tanatológica. Da morte, tanatológica. Ela era da morte. Era Na algo dúvida, pra consulte gente... sempre um profissional de letras. Exato. Na hora que eu falei, eu pensei, não. Aí eu fiquei aqui, Eros e Thanatos. E é isso. Agora, no final das contas, o que ele fazia para viver? Para viver, ele era médico. Diversão dele era ser rabino. Era ser esse acadêmico do judaísmo. E aqui, rabino não é na ideia que a gente tem hoje. Não é que ele tinha uma sinagoga e ele fazia prédica e... Não. Rabino era o nome que se dava a todo aquele que se dedicava profundamente ao judaísmo e atuava nas diferentes atividades do rabino. Tinha rabinos de prédica? Tinha. Tinha rabinos comentaristas de texto bíblico? Tinha. Tinha rabino filósofo, tinha rabino... Cada um se dedicava a diferentes áreas. E ele se dedicou a muitas. Ele é realmente um cara muito amplo. Ele só não se dedicou à mística judaica porque ele achava que era Avodah Zará também. Ele não achava que era Avodah Zará, mas ele achava que flertava muito com a Avodah Zará e era superstição. Era crença... Emunat Felah, se fala em hebraico. É uma crença baixa, crendice popular, ou seja, superstição. Ele achava que tudo isso era crendice popular. E todo rabino, eu acho muito curioso que toda vez que vão contextualizar um rabino medieval, sempre é rabino fulano. Aí fala lá o que ele era. Filósofo, não sei o que. E sempre aparece lá astrônomo. Gente, todos os rabinos eram astrônomos. Simplesmente pelo fato de que boa parte do calendário judaico depende da astronomia. Então as pessoas tinham que conhecer a astronomia e eles conheciam mesmo. Agora, era curioso que o quase homônimo dele lá, o Narmânides, que eu estava falando, que é do mesmo período, é um cara que já para ele a mística era assim, tipo, uau, a mística precisa estar presente. Ele também era astrônomo e astrólogo, pelo visto. E ele é um dos caras também que tem uma rusga com o Maimônides e o Maimônides vai ter com ele. Para todo mundo, o Maimônides vai se retratar e pro Narmânides ele, tipo, cara, como é que o cara é rabino e mexe com superstição? Na visão dele era isso. O cara mexe com os negócios. O que é isso? Você mexe? Mexe é muito mineiro, né? Da minha parte. Ele mexe com mística. Que tipo de... Tá metido no negócio de misticismo, né?
Então é muito curioso, assim, como que se dá essa vida. Mas o fato é que depois de todo esse movimento e que eles foram parar na terra de Israel, ele morou tanto em Tzfat quanto em Jerusalém. E é curioso Tzfat, porque justamente Tzfat é um lugar super místico. Eu acho que ele deve ter ido para lá e falar, de jeito nenhum, eu não fico aqui, e foi para Jerusalém. E eles ficam muito pouco tempo lá, porque existiu uma crise econômica muito grande. Então eles decidem sair de lá e vão para o Egito. E aí no Egito ele se torna médico do vizir do Egito. O vizir é uma espécie de É o vice-sultão. primeiro-ministro, assim, né? Ele é um primeiro-ministro do sultão, ele é basicamente o subsultão, como tem o subprefeito, né, que tem as subprefeituras, tem o subsultão, é o representante do sultão naquela região. Era o cara mais importante do Egito e o Maimônides foi ser médico dele. Essa era a profissão dele, era disso que ele cuidava. E no momento de diletantismo dele, ele estudava filosofia, escrevia sobre filosofia e lei judaica e tudo mais, e depois dormia, porque ele é um dos primeiros caras a dizer, e essa é uma curiosidade, de que o ser humano tem que dividir a vida dele em 3 períodos de 8 horas. Ele é um dos primeiros caras que fala isso. 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, 8 horas para diletantismo. Então ele era contra o workaholic. Aí, o dia que eu falei isso, o pessoal falou assim... Ele era pelo fim da escala 6x1. E aí eu falei isso uma vez para alguém, e alguém falou assim, tá, mas logo ele, que ele não parava de escrever, não parou de produzir, o cara... Eu falei, não, mas isso era o diletantismo, aí é que tá. Isso, ele fez... Tudo isso que a gente conhece dele do judaísmo é diletantismo, é o que ele produziu, entre aspas, brincando. Era a diversão dele. E profissionalmente ele era médico. E, enfim, ele nunca escreveu nada sobre educação ou sobre psicologia, nem existia esse termo, mas enfim, sobre essas questões de saúde mental ou como a gente pode chamar, ou da natureza humana. Mas ele tem frases aqui e ali no meio dos tratados de filosofia dele, onde essas coisas aparecem. E ele dizia sobre educação que em escolas um professor não podia ter mais que 20 alunos numa sala de aula. Que se tivesse mais que 20, precisava de um outro auxiliar do professor. Olha o quão moderno é isso no meio do século XII. 1100, né? É o século XII e ele está falando de professor auxiliar e de salas superlotadas. Não podemos ter mais que 20 alunos. Eu dei aula no Peretz numa época que o 6º e 7º ano, até o 7º ano, na verdade, desde da pré-escola era assim, você tinha quantidades reduzidas por filosofia da escola mesmo. Quando eu comecei a dar aula lá, a gente tinha 3 salas de 6º ano. 6º A, B e C, cada uma tinha 20 alunos. A mesma coisa no 7º ano. Qualquer administrador de escola fala, opa, a gente economiza se botar 2 salas de 30, não precisa 3 de 20, 2 de 30. Que de fato em algum momento fizeram isso, mas esse é outro assunto, eu não vou entrar nisso. E eu peguei essa transição, eu dei aulas para salas de 20 alunos e depois no ano seguinte eu dei aula na mesma série para 2 turmas de 30. E a diferença é gritante. A qualidade de uma aula de um professor para 20 alunos na sala de aula é muito diferente da aula que esse professor de Fundamental 2 vai dar para 30 alunos numa sala. E o Maimônides já falava isso. E outra coisa que ele falava é que todo professor deveria, primeiramente, conseguir tirar um sorriso dos alunos, para depois começar a dar aula. Porque no momento que ele conseguisse tirar um sorriso dos alunos, naquele momento o aluno estava aberto para tudo e qualquer coisa que o professor falasse. E é curioso como que isso realmente existe isso. O professor que ele já chega a priori fechado, os alunos vão emular esse comportamento e também vão se fechar. Ou quando o professor aparece um pouco mais aberto, um pouco mais leve, esses alunos suavizam e aí eles ficam mais permeáveis ao que vai ser transmitido para eles. O professor não precisa ser o professor bom, o amigão, não é isso, mas ele precisa ter essa permeabilidade. É uma predisposição, né? De simpatia, assim, de gerar uma simpatia. E isso quer dizer também que ele precisa ouvir o aluno. Ele também precisa ouvir o aluno. E numa classe de 30 fica difícil, né? Ele quer ser ouvido, ele precisa ouvir também. E numa classe de 30 isso é impossível. Não, total. Digo como professora também, assim, é muito mais agradável. E você consegue ter uma proximidade maior
escolar com os alunos, uma integração com os alunos nas salas menores, inclusive porque a turma em geral é mais entrosada também. Entre eles já são mais entrosados, e se você já tem essa predisposição mais de criar essa empatia com os alunos, né, uma abertura, isso é fenomenal. Eu fico pensando nessa coisa dos 3 períodos de 8 horas, eu fico pensando, ele não falou disso na educação, mas porque também a ideia de infância era outra na Idade Média, mas hoje em dia é isso. O que o aluno precisa? Uma criança e adolescente em idade escolar, ele precisa dormir 8 horas, ele precisa ter 8 horas de trabalho. O que é o trabalho dele? A obrigação dele, que é ir para a escola e fazer todas as suas lições. Tudo isso precisa ter 8 horas. Ele não tem que ir para a escola integral e ficar 8 horas na escola, porque depois ele tem que voltar para casa, ele tem que ficar trabalhando mais 4, 5 horas fazendo lição. E aí isso desequilibra todo o sistema. E depois ele ter 8 horas de diletantismo. Eu entendo o que se abriu hoje em dia, a situação que a gente vive hoje, que as escolas precisaram criar os períodos integrais ou encher o aluno de atividades extracurriculares e tudo mais, por conta de como a sociedade se desenha hoje. Mas isso está tendo um preço enorme na saúde mental das crianças e dos adolescentes e no desequilíbrio total, porque aí o cara não tem esse tempo do diletantismo. Aí ele chega em casa e ainda tem que fazer as lições de casa. Aí é tarde, ele precisa dormir, mas ele não quer dormir. O corpo anseia por aquele momento em que ele pode desopilar o fígado, né? Onde ele tem que fazer a parte do diletantismo. Aí muitas vezes o que eles fazem, vão começar a jogar alguma coisa, ficam até 2, 3 da manhã no celular e os pais nem estão sabendo, acham que o filho está dormindo, o filho não está dormindo. Aí o filho dorme super pouco para acordar super cedo no dia seguinte para ir para a escola. Aí tem aquele sono. Aí alguém fala, ele tá com sono exacerbado, ele tá com depressão. E às vezes ele só tá com sono, e às vezes ele tá com depressão mesmo. Eu não tô emitindo nenhum tipo de diagnóstico, mas eu tô mostrando só que passa a haver um desequilíbrio na vida desse jovem, e ele não tem tempo de ser criança, ele não tem tempo de ser adolescente, de fato. E dos professores e dos pais também, né? Porque se você pensa, você passa 8 horas no trabalho, e aí você teria 8 horas de lazer, de folga, de diletantismo? Não tem, porque daí os pais chegam em casa, tem que ver que o filho fez a lição, tem que ver que comida que vai ter, tem que cuidar de coisas da casa. Você tem essa jornada dupla, às vezes tripla, de trabalho, que também, aí a gente também tá todo mundo cansado. Exato, tem que corrigir a lição, dá aula durante todo esse tempo. Quando ele chega em casa, ele ainda continua trabalhando, aí depois ele tem que dar conta das coisas de casa, não tem tempo para dormir direito. Exato, você tem que dar conta de preparar a aula, de corrigir lição, de corrigir prova, de preparar a prova, de preparar a recuperação. Tem muitas questões. Muito da saúde mental vem de um desequilíbrio que vai se formando no seu ambiente, né? No seu ecossistema. Já que eu falei de oxigênio mental que o Elias falava, então o seu ecossistema social, né? O ecossistema social que você vive. Se ele está desequilibrado, você também entra nos transtornos e tudo mais. Isso vai fazer mal para a sua saúde física e para a sua saúde mental. E por que eu estou falando tanto do equilíbrio? E por que eu trouxe que isso é um ensinamento do Maimônides? Porque ele, quando escreve sobre lei judaica, ou sobre filosofia, enfim, quando ele interpreta textos da Torá, a característica principal dele é que ele evita extremos. Tanto é que todo mundo fala que ele é o pai do Shvil Azahav, caminho dourado. O que é o Golden Path? O que é o caminho dourado? É o caminho do meio. Isso existe no budismo, por exemplo, né? A ideia do caminho do meio, de evitar extremos. Então, ele é um dos primeiros caras, quando ele fala de dividir igualmente o tempo, de buscar opiniões não muito extremas para nenhum lado, nem para o outro, ele está falando de uma coisa muito... é o equilíbrio. O tempo todo o que ele está falando é de equilíbrio, que sem esse equilíbrio a sua vida não vai funcionar, a sua vida judaica não vai funcionar, a sua vida espiritual não vai funcionar. E por isso ele é tão conhecido por essa expressão, que o Maimônides é o pai do caminho do meio, que o Maimônides te aconselharia a seguir pelo caminho do meio. E de fato é muito claro isso nos escritos dele. Nos Estados Unidos tem uma brincadeirinha nas famílias cristãs, e toda criança
criança, bom, muitas crianças aprendem isso, diante de um dilema, você sempre pergunta, What will Jesus do? O que Jesus faria? O que Jesus tem faria? Até pulseirinha. Exato. Que eles colocam para olhar. Exato. Para você sempre pensar o que Jesus faria nesse sentido. E é curioso porque no mundo judaico não existe nada parecido, mas como quase um xiste, quase uma piada, assim, estudantes de rabinato começaram a criar uma camiseta que se tornou super famosa, que tem a cara do Maimônides escrito What would Maimonides do? Né? O que o Maimônides faria? Ou seja, ele seguiria o caminho do meio. Essa é a resposta, é sempre essa a resposta. Então, diante de um dilema, não procure os extremos, vá pelo caminho do meio. Isso é o que Maimônides faria. Mas é ótimo! Eu acho que com isso acho que a gente consegue encerrar maravilhosamente bem o episódio. Eu nem estudo rabinato, mas eu quero uma camiseta dessa. Não, porque realmente é legal, né? Você pensar nisso. Você fala, talvez além dessa camiseta do que Maimônides faria, a gente possa colocar um quadrinho assim nas nossas áreas de trabalho pensando, Maimônides está satisfeito com a sua rotina? Exato. O que Maimônides diria da sua rotina? Exatamente isso. Então, realmente é um cara fantástico. Daria para fazer 3, 4, 5 episódios só sobre o Guia dos Perplexos. A gente pode fazer isso, eventualmente. Exato. Pega o Guia dos Perplexos e entender... Vai destrinchando, né? Exato. Mishneh Torah e assim por diante. É muito fácil de entender por que depois de tantos e tantos séculos, o cara ainda é uma referência. É muito incrível como em algumas épocas, assim, em alguns momentos, surgem pessoas tão fascinantes como o Maimônides que 1000 anos depois a gente tá lendo o cara e falando, puta, não é que o cara era bom? Ele falou, olha, já tava falando isso lá atrás. E o que eu acho super curioso também, e realmente eu acho que a gente pode fechar por aqui mesmo, é que grandes rabinos, na história do judaísmo, sempre existiu grandes rabinos e toda época tem seus grandes rabinos e nunca é um só. E na época dele tinha inúmeros outros tantos rabinos. Mas é isso que você está falando. Quem conhece todos esses rabinos? Geralmente o cara que foi estudar rabinato e foi se dedicar a isso. Agora, qual é o rabino que está na boca do povo judeu? Que todo judeu já ouviu falar dele, o rabino da antiguidade, da Idade Média. As pessoas só lembram do Maimônides. As pessoas botam frases na boca do Maimônides que o Maimônides não disse. Fala, o Maimônides dizia tal coisa, mas tipo, ele virou a personificação dessa coisa do caminho do meio e realmente é isso, ele entrou na boca do povo. Tem uma outra curiosidade e essa fica para um próximo episódio. Ele é um dos caras que vai buscar elencar os princípios da fé judaica e hoje em dia todo judeu fala que o judaísmo tem 13 princípios de fé. Por quê? Porque Maimônides elencou 13 princípios de fé. É simplesmente isso. E tá no Sidurim, né? Exato. No Talmud se dizia, tem 613 mitzvot, mas ninguém falou quais são. Tipo, ninguém no Talmud falou, vamos contar se tem mesmo. Não. E várias tentativas foram feitas, inclusive pelo Maimônides. Qual é a lista oficial que a gente tem hoje? A do Maimônides. A lista do Maimônides é a lista oficial de 613 mitzvot. O cara é um benchmark, né? O cara é um fantástico. O cara é um sarrafo. Não tem jeito. Então ele era metido? Ele era metido? Era. Mas tinha por onde? Tinha. Tem base um trem desse? Tem. Muita, né? Você fala, pô, o cara era muito bom. Exato, é difícil, é chato conviver com gente arrogante, metida. Ele devia ser um porre, possivelmente. Mas, que cara sensacional. E que privilégio a gente ter acesso a isso até hoje. Que também é outra coisa, né? De se pensar que durante tantos anos outras pessoas tão geniais devem ter aparecido, ou um pouco menos geniais, mas muito geniais devem ter aparecido, e que a gente não tem acesso ao que elas fizeram. E o cara, a gente tem acesso ainda ao que ele fez. E aí eu já queria passar para a parte das dicas e dizer para vocês que no site da Livraria Sefer vocês conseguem comprar o Mishneh Torah e o Guia dos Perplexos em português. Eu deixo essas duas dicas para quem se interessou e quiser ler mais. Eu não sei se o Guia dos Perplexos está inteiro, se é a obra completa. Não sei se está completo, mas... Não, a obra completa, diz aqui.
Aqui. Ah, que bom, que interessante. Aqui diz obra completa. E tem a carinha dele, uma estalta da carinha dele aqui. 178 capítulos divididos em 3 partes. Custa R$160 a quem interessar possa. O Mishneh Torah é em mais tomos e mais caro, mas está disponível também. Então, se tem, isso existe em português com acesso fácil. Exato. Pra E aproveitando a dica, eu queria recomendar o livro do professor Edward Hoffman, que eu tive a oportunidade de conhecer totalmente por acaso. Eu tinha comprado um livro chamado The Wisdom of Maimonides, desse cara. É esse livro que eu estou recomendando. E eu tinha lido esse livro e uns 6 meses depois, alguém lá na CIP estava falando que tinha feito um curso com um cara e ele estava vindo para o Brasil e queria trazer para um evento na CIP. E aí eu vi o nome do cara, era Edward Hoffman. Eu falei, será que é o mesmo cara? E aí eu só levei o livro na CIP e era ele. E eu pedi para ele autografar. O livro, infelizmente, só está em inglês, então eu sei que é uma dica que não contempla não é tão inclusiva, todos né? os nossos ouvintes, mas é um livro muito bacana, é um livro fino, relativamente fino, ele é um livro fácil de ler. E aí eu pedi o autógrafo e por isso, antes de gravar, eu estava falando para a Ângela que eu perdi esse livro há muitos anos atrás. Eu não sei para onde esse livro foi parar e a minha maior tristeza é justamente essa, porque ele tem uma dedicatória do autor para mim. Então ele tem um valor inestimável. Eu tenho já esse livro de novo. Eu comprei ele, eu tenho ele, mas não é o mesmo que eu tive. Fica aí a dica, Edward Hoffman, The Wisdom of Maimonides. É um livro absolutamente fantástico. É muito bacana mesmo. Bom, então com isso a gente termina o episódio do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail contato@toraconfritas.com. Entrar no nosso site www.toraconfritas.com ou .br, também temos os 2 domínios. Podem nos procurar no Instagram, no Blue Sky, no TikTok como @toraconfritas. E a gente lembra vocês que o Torá é generosamente mantido por quem nos ouve e apoia o podcast. E você pode colaborar conosco através de apoia.se/toraconfritas ou catarse.me/toraconfritas ou orelo.cc/toraconfritas. Nós também recebemos o apoio do SGAP, The Institute for the Study of Global Anti-Semitism and Policy. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no tocador de podcasts preferido. O Torá com Fritas é feito pela Ângela Goldstein e pelo Theo Hotz, idealizadores e apresentadores do podcast. O Alu é o nosso editor de som e o intérprete da nossa música de abertura. E para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pelo @alusanto. A nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até agora. Muito obrigado e até a próxima!